Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ernesto retirou a ordem de restrições para mostrar a Helena que ele queria que as coisas voltassem ao normal. Ela perguntou a ele o que isso significa e se sua descrição soou como a vida deles antes que Nicola precisasse do transplante e que Pedro entrasse na vida deles. Enfim, em outras palavras, Ernesto diz que quer ser um marido amoroso e que Helena seja aquela esposa carinhosa com um filho amável que eles tinham. Eles subiram as escadas, onde ele disse a Nicholas que voltaria para a escola de manhã, na manhã seguinte. Ele tirou sua mochila escolar para se certificar de que tinha tudo o que precisava que estaria nela. Irene parecia amar viver perigosamente, profanando na casa da irmã. Ela tentou colocar Ernesto em sua cama, embora ele dissesse que não, aqui não, aqui não. Isso não foi o suficiente e ele apontou que Helena estava no quarto de Nicholas, mas ela o puxou para o quarto de hóspedes. Ele fechou a porta e disse a ela que não queria isso lá, porque isso não iria funcionar enquanto Helena estivesse por lá. Ela disse um pouco mais alto que isso tornaria tudo mais intenso. Ela começou a beijá-lo, mas ele se libertou, limpou a boca e disse algo como isso: "Isso é impossível." Bom, antes de sair de lá, ela se deixou cair em uma cadeira frustrada e irritada. Irene entrou no escritório e fechou a porta. Ernesto disse que isso não iria poder continuar, mas ela agiu como se não os tivesse ouvido. Ele continuou tentando fazê-la parar, mas ela o lembrou de que sabia que poderia colocá-lo na prisão. Ele disse a ela que estava prestes a redigir e a acusação contra o seu pai e ela o informou que sabia que ele era o ladrão. Ele disse que continuava a boicotar, mas não dentro de casa. Ela se moveu para um beijo quando Trindade entrou sem bater a porta com algumas das camisas que havia passado de Ernesto. Eles se separaram imediatamente. Ele pegou a camisa, dizendo que não eram importantes, e a despediu assim, do nada. Ela jurou não dizer nada, mas ele disse a ela para ir embora. Quando ela saiu da sala, ele fechou a porta e disse a Irene que era exatamente isso que ele procurava evitar. Ele ordenou que ela empacotasse suas coisas e que fosse para casa agora. Ela perguntou o que ela iria dizer a Helena e ele disse que não sabia. "Diga o que quiser e saia." Ela olhou para ele por um momento e saiu sem dizer uma palavra. Ele estava xingando ela bem baixinho. Eduardo foi ver Pedro então lá no trailer para perguntar como entrar em contato com Jaime, porque ele traficava drogas para Modesto. Pedro disse que tinha um número para ele e que Jaime foi quem vendeu as drogas para Ernesto, que o permitiu incriminar Helena por vício. Além disso, que Ernesto era o pai adotivo do seu bio-filho. Eduardo achou isso interessante e contou a Pedro sobre Inês e como toda a situação parecia muito estranha. Assim, toda vez que Ernesto ia na clínica de repouso, Isabel reagia mal. Isso soou muito estranho para Pedro, mas ele disse que ligar se precisasse de mais informações, porque ele queria ficar por dentro do caso também. O oficial Chaves, outro delegado, ligou para Inês para dizer que eles tinham o endereço da mulher Soastes. Ela anotou a informação. Horácio e Mônica entraram no escritório e ela lhe disse que acabaria de receber 9 informações que poderiam ser muito úteis. Ela foi fazer então um acompanhamento. Helena chegou em casa. Trindade disse a ela que sua mãe estava muito doente e que ela precisava ir então para o povoado. Ela poderia ter contado a verdade se Ernesto não estivesse à espreita na sala ao lado. Helena foi compreensiva e perguntou quando ela achava que poderia voltar. Trindade disse que achava que não poderia voltar porque seus irmãos não poderiam ficar com sua mamãe doente. Helena disse que ela entendeu e que eles sentiriam muito sua falta. Trindade disse que sentiria falta deles também.
Helena disse que falaria com Ernesto sobre lhe dar dinheiro por todos os anos que esteve com eles. Ela então o abraçou. Trindade então fingiu voltar para a cozinha quando viu que Ernesto estava os observando, deixando Helena confusa. Inês foi ver a mulher misteriosa e foi saudada por sua filha. Ela explicou por que ela estava ali e perguntou sobre o relacionamento da mãe com Ernesto Rioja. A filha disse que não sabia muito porque morava em outro país na época. Inês perguntou quem a contratou e a filha disse que era um empregado chamado Miguel. Ela achava que era em 1995 e passaram 3 anos, mais ou menos, antes de ela estar na casa de repouso. A filha perguntou por que a Inês respondeu que estava envolvida em uma auditoria e ela precisava prestar contas das atividades financeiras de Rioja. A filha disse que a mãe receberá a pensão até falecer, 2 anos antes. Inês agradeceu. Pedro ligou para Helena para perguntar se ela sabia que a polícia estava investigando o Ernesto. Ela sabia em conexão com a situação de seu pai, mas perguntou-lhe se havia mais. Pedro disse que tudo começou com perguntas sobre Jaime, que o levou a concluir que se tratava da fortuna da mãe de Ernesto. Helena reconheceu que Ernesto deve ser um especialista em fraude. Ela percebeu que algo estava acontecendo com Isabel. Alguém ligou para Pedro e ele teve que desligar. Inês e Eduardo conversavam sobre o que ela descobriu. A filha havia lhe dado então informações, lhe contado que sua mãe nunca conheceu Ernesto Rioja e que o emprego de sua mãe começou no final de 1995, ano em que Miguel Hernandes foi ao Canadá em busca de Ernesto. Ela havia trabalhado para Isabel por 3 anos, até ir para uma casa de repouso, mas recebeu uma pensão até sua morte 2 anos atrás. Ela também conta que fazia muito tempo, então Eduardo concluiu que ela estava sendo paga para ficar calada. Eles concluíram que Miguel Hernandes roubou a identidade de Ernesto. Eduardo ligou imediatamente para Horácio para dizer que tinha informações importantes e queria contar pessoalmente junto à filha dele. Combinaram então isso às 21 horas daquela noite na casa de Horácio. Ernesto estava sentado ao computador quando a madre refúgio ligou. Ela disse a ele que sua mãe estava tendo outra crise e o médico não poderia vir naquela noite. Ela perguntou se ele poderia ir. Ele disse a ela que estava fora da cidade e não podia. Ela disse que entendia. Ao terminar a ligação, disse a si mesmo: Isabel, se ela morresse, isso seria um problema a menos. Para finalizarmos o capítulo, Eduardo e Inês chegaram à casa de Horácio e Horácio apresentou Helena a eles. Helena sabia que já havia conhecido Inês antes e explicou que eles se conheceram na casa de repouso, mas ela não é mais freira. Eduardo explicou que ela é uma excelente investigadora e Inês começou a explicar as suas descobertas. Helena perguntou: Você quer dizer que Ernesto não é Ernesto? Eduardo disse que ela foi casada com Miguel Hernandes. Parece então um pouco chocado por suposto, mas essa é a sua realidade. Helena então fica sem nenhuma única palavra, porque até não tem como ficar, né? Essas são as emoções dos próximos capítulos de Te Dou a Vida.